Bom, pessoal, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite por parte dos organizadores do evento e da Lume Arquitetura, na pessoa da Maria Clara, do Erley, que são sempre muito gentis. Fazer algumas reflexões aqui com vocês, que eu acho que é uma coisa que me preocupa muito, e não só em relação ao projeto de iluminação artificial, mas em relação a qualquer tipo de projeto, né? Que é equacionar, pensar com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de atenção, quais são aqueles critérios que vão estruturar uma proposta de projeto. Então eu pensei em apresentar aqui para vocês uma discussão, né, nada muito formal, algumas questões relacionadas a requisitos e critérios luminotécnicos, né? Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas acham que o projeto de iluminação ele é totalmente desprovido de critérios e de requisitos objetivos, né? E na realidade não é bem assim que a coisa acontece. Então vamos lá um pouquinho. Aqui eu depois vou disponibilizar para vocês a apresentação, para quem evidentemente tiver interesse, é só entrar em contato com a organização, né? Eles cadastram aí pelo crachazinho, vocês vão receber a apresentação em PDF, tá bom? Aqui vocês têm meus contatos, eu trabalho tanto na área de consultoria ambiental, ou publicações técnicas, na área de ensino, enfim. O conteúdo do que eu vou falar, né? Por que iluminar? O conceito de conforto visual, a questão da quantificação e da qualificação, que eu acho uma coisa interessante da gente discutir no projeto de iluminação, né? A gente ouve muito falar de softwares, de cálculo luminotécnico, mas na realidade, aonde que essa parte quantitativa ela entra dentro de um projeto? Será que necessariamente sempre a gente está quantificando coisas? Né? É basicamente isso que eu gostaria de refletir com vocês, em que situação isso ocorre. E falar, evidentemente, de uma maneira talvez um pouquinho mais didática sobre requisitos e critérios de desempenho luminotécnico, né? Pontuando no final a questão dos sistemas de iluminação. Por quê? Porque o sistema de iluminação é o que estrutura a ideia, né? A ideia do projeto ela nasce com a definição de sistema. Se você não tiver claramente dominando quais são os sistemas de iluminação, né? Quais são eles e como interrelacioná-los para criar um determinado efeito, né? O seu projeto já nasce comprometido, tá? Eu gostaria de começar com uma pergunta provocativa, né? A gente ouve muito falar do termo light design, né? Mesmo porque é chique falar inglês, né? Então eu vou traduzir para o português. Light, luz e design. Qual é a tradução de português de design? Exatamente, muito obrigado. Não é desenho, né? Como muita gente acha, desenho no ponto de vista de representação gráfica, não. Mas desenho, enquanto ideia, poderia até ser. Mas a palavra em português mais próxima para design é projeto. Então, gente, em português, projeto de iluminação. Em inglês, light design, né? Muito bem, o que é o light design? A fundamentação de uma ideia que vai relacionar o quê? Luz, espaço, arquitetura e o indivíduo. Ele vai fazer essa intermediação, esse diálogo, né? Fundamentação de uma ideia, né? E a luminotécnica? A gente também fala muito desse termo na nossa área, né? A luminotécnica, eu diria que a parte mais hard, não é só hard em termos de produto, né? Mas do ponto de vista de aspectos operacionais, né? Materiais que vão tornar aquela ideia, se é uma ideia, é uma coisa abstrata, né? Então ela vai pegar essa ideia que é uma coisa abstrata e tornar concreta, ou seja, tornar tangível, né? Fazer com que o projeto se realize.
A luminotécnica é que vai dar suporte para isso. Mas a pergunta provocativa que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: que ideia é essa? Do que nós estamos falando, né? Na realidade, a gente sabe, né? Se a gente pensar na pergunta por que iluminar, a gente vai ver que a luz, vamos lá, estou apontando, né? E aí vem, qual é a tua ideia, né? Quando você faz um projeto de iluminação, a gente sabe que, vamos lá, né? A luz define formas, planos e volumes, ela valoriza texturas, né? Ela cria movimentos, ela define contrastes, ela muda geometrias e cria ilusões, ela influencia o humor, a ambiência e cria atmosferas e, por fim, define hierarquias dentro do espaço e do campo visual. Muito bem, a gente sabe que com a iluminação, com o tratamento da luz, e isso tem até uma observação, eu normalmente quando falo de iluminação, eu não gosto de falar só de iluminação artificial. Nessa a gente está falando de luz, tem o universo da natural e artificial, então é luz, né? Claro que a natural tem as suas especificidades e a artificial também tem as suas características particulares. Mas em se tratando do domínio da luz, a gente sabe que com a iluminação eu posso fazer um espaço mais profundo, menos profundo, mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito, né? Eu consigo valorizar texturas, acabamentos, né? Definir contraste, isso é uma coisa muito importante em iluminação. E muita gente, às vezes, não percebe quais são os tipos de contraste que nós temos do ponto de vista visual. Nós temos basicamente 3 tipos de contrastes visuais. Contrastes de iluminância, ou seja, de quantidade de luz, né? Eu jogo mais luz e menos luz, uma coisa do lado da outra, eu vou criar um contraste de quantidade de luz. Mas eu tenho um contraste que é de luminância. Uma pequena observação, eu não enxergo lux. Não enxergo, não enxerguei, não enxergo e nunca vou enxergar. Certo? Porque o nosso olho não enxerga lux. E em iluminação a gente só fala em lux, né? A gente esquece de falar de uma coisa que é que é candela por metro quadrado, que é luminância. E o que nós enxergamos são luminâncias. Então nós temos contrastes de luminâncias. Às vezes nós não temos contraste de iluminância. A quantidade de luz é a mesma, mas eu tenho o contraste, ou posso vir a ter esse contraste. E eu tenho um terceiro tipo de contraste. Eu não tenho contraste de quantidade de luz, não tenho um contraste de luminância, mas eu tenho um contraste que é o terceiro que existe. Qual é? Cromático. O contraste de cor, né? E lembrar que luminância não está relacionada à cor do ponto de vista de matiz. Azul, verde, vermelho, não. Ela está relacionada à cor do ponto de vista do coeficiente de reflexão. Então eu posso ter um azul e um vermelho com a mesma luminância. E se eu jogo a mesma quantidade de luz em cima do vermelho e do azul, eu também não vou ter um contraste de iluminância. Mas eu vou ter o terceiro contraste, que é o contraste de matiz, contraste cromático, né? A gente sabe que a maneira como a gente ilumina o espaço vai criar uma atmosfera. A gente sabe que a gente não ilumina uma sala de estar da mesma maneira que a gente ilumina uma cozinha ou que a gente ilumina o nosso escritório, né? Então cada espaço vai pedir um determinado partido de luz, né? E era aí, sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês. E por fim, essa definição de hierarquias, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Toda vez que eu recebo um projeto, a minha preocupação inicial maior é entender esse projeto. Saber quais são as hierarquias que eu tenho nesse projeto. E eu posso ter hierarquias de vários níveis. Eu posso ter uma hierarquia funcional. Por exemplo, eu tenho um escritório, open space,
certo? Mas que num determinado plano vertical, numa determinada parede, eu tenho um board, eu tenho um painel, onde eu vou ter lá fixado avisos, cronogramas, pensando aí no escritório de engenharia e arquitetura, cronogramas de obra e tal. Eu tenho uma hierarquia dentro desse espaço do ponto de vista funcional. Eu tenho um plano vertical e que eu tenho que iluminar corretamente. Né? Ou poderia ser, no fundo, eu tenho uma grande mesa onde eu vou abrir os projetos, vou ler esses projetos, então eu tenho também, funcionalmente, eu tenho uma hierarquia muito clara nesse espaço. Agora, essa hierarquia pode ser de outra ordem. Eu posso ter elementos compositivos desse espaço, e esses elementos compositivos podem ser da própria arquitetura, elementos que compõem o espaço, colunas, vigas, empenas inclinadas, passarelas, marquises, né? Platibandas, enfim, vários elementos, estruturas metálicas que normalmente arquiteto gosta muito, porque normalmente são muito funcionais estruturalmente falando, mas são muito bonitas também, né? Ou eu posso ter elementos apostos a esse espaço, né? Um paisagismo, uma escultura, um quadro na parede que eu queira valorizar. Então a primeira coisa que você tem que entender é exatamente como essa função ocorre dentro desse espaço, para saber o que iluminar e o que não iluminar. E o que iluminar, de que maneira você vai fazer essa iluminação. Se ela vai ser uma iluminação mais funcional, como no caso do exemplo do escritório que eu dei, ou se ela vai ser uma iluminação mais decorativa, de valorização, de criação de ambiência, como no caso de valorizar um paisagismo que está dentro ou uma obra de arte que está pendurada na parede. Muito bem. E aí vem uma outra pergunta, antes de eu apagar, né? Apagou. Quais sensações e emoções eu quero propiciar por meio da luz, né? Então, o que eu quero fazer com essa luz dentro do meu espaço? Então, se eu não analisar a função de uma maneira bastante criteriosa, eu posso cometer alguns erros. Eu peguei esse projeto da Casa Cor do ano passado, só como inspiração, aliás, é um projeto que eu gosto, eu achei muito bonito, o projeto da Marília Campos Veiga, né? Um grande living, né? Só como um elemento ilustrativo, né? Para perguntar exatamente o que a gente quer iluminar nesse espaço, né? A gente poderia ter várias respostas. A gente percebe que a gente tem uma estante de livro que ela quis valorizar, mas eu poderia não querer valorizar essa estante de livro, né? Por outro lado, eu tenho um vaso ali do lado direito que não está iluminado, e eu poderia querer destacar esse vaso. Em vez do vaso, eu poderia ter uma escultura lá naquele canto do fundo que mereceria um destaque, né? Além aí do caso que se optou por uma iluminação geral, né? Não necessariamente um livro precisa de uma iluminação geral, né? Então a pergunta, e obviamente eu tenho um elemento lá na parede do fundo, que é um elemento de composição muito importante para esse espaço, e ele precisa ser iluminado, né? E de repente a gente percebe algumas coisas escapando aqui, né? Esse slide particularmente eu peguei do site da Casa Cor. Eu estava preparando um curso e eu queria algumas coisas mais atuais e que todo mundo normalmente vai à Casa Cor, eu queria colocar algumas referências e eu percebi isso. E foi muito interessante que quando eu cheguei na Casa Cor, a iluminação estava corrigida. Quer dizer, o profissional que fez o projeto de iluminação, provavelmente antes de bater a foto para a divulgação da Casa Cor, não teve tempo de refinar a iluminação. Porque se esse é o elemento principal, né, se esse é o elemento principal de valorização, isso aqui não poderia estar ocorrendo, né? Então a pergunta é exatamente essa: o que você quer iluminar dentro de um determinado espaço, né? Veja que aqui a gente tem um exemplo parecido. Por quê? Porque eu tenho um plano, eu tenho um plano vertical, assim como no living. Eu tenho, da mesma maneira que eu tenho aqui no livro um plano vertical, né, que ele iluminou dessa maneira, aqui eu também tenho um plano vertical. Só que veja que eu estou iluminando de outra maneira. Isso aqui é a Tate Gallery de Londres, com uma exposição de silk screen do Andy Warhol. Então,
o light designer, ele partiu para um efeito que a gente chama de wall washer, né? A luz banhadora, que contrastes mais moderados. A gente vê que aqui os contrastes são um pouco mais fortes do que no caso anterior, né? Uma solução inteligente. Por quê? Você não tem pé direito para fazer uma iluminação pontual para essas obras. Seria praticamente impossível. Você teria que ter longas distâncias e um pé direito relativamente generoso para conseguir resolver isso do ponto de vista da iluminação, enfatizando o objeto. Então ele ilumina o plano e resolve o problema. E veja que o espaço não está iluminado. O resultado da iluminação do espaço é o resultado da iluminação das coisas individuais, basicamente dos planos verticais e desse objeto que está no centro. Mas já não tem uma iluminação chamada geral, né? Então, no primeiro momento de reflexão do projeto, a gente tem os critérios conceituais e qualitativos que vão ordenar esse projeto. Isso faz parte do quê? Da fase de estudo preliminar e de anteprojeto. Da mesma maneira, né, se vocês tivessem um projeto de uma residência para fazer e contratassem um arquiteto, o que vocês acham que o arquiteto vai entregar para vocês na primeira reunião? O projeto executivo? Não. Ele vai entregar uma ideia, através do quê? De um partido arquitetônico, de croquis, de desenhos mais livres, né? Muitas vezes a mão livre, que vai trazer a ideia, e ele vai discutir a ideia com você. Ou seja, o partido arquitetônico, né? O partido arquitetônico. Da mesma maneira, nós temos o partido luminotécnico. Por que nós devemos começar um projeto? Perdão. A gente deve começar um projeto de iluminação falando de lâmpada e luminária. Eu sempre digo isso para as pessoas. Quer começar errando um projeto? Começa a falar de fonte e de luminária. Se você quer ser um pouquinho mais moderno, começa a falar de LED. É fatal. A coisa já nasceu torta. Eu não começo nada, eu não quero nem saber de fonte, eu não quero saber de luminária, eu quero saber da ideia. Depois eu vou definir a fonte que me possibilita que aquela ideia se concretize e, obviamente, a luminária adequada àquela fonte e aos efeitos que eu quero, né? E aí vem a fase do projeto executivo. Aí você vai detalhar em algumas situações, inclusive quantificando coisas. E comparando, né, o nosso processo de projeto não é linear, ele é cíclico. Eu proponho, avalio, reformulo. Proponho, avalio, reformulo. Proponho, avalio, reformulo. Proponho, avalio, reformulo. Até que o resultado final esteja de acordo com os parâmetros que você fixou lá, na ideia, no partido. A hora que você chega nesse ajuste, o projeto está legal, né? Então é um projeto, o ciclo que a gente chama retroalimentação, feedback, né? Vamos lá. O que vai estruturar todo o projeto de iluminação? A função, gente. O entendimento mais profundo que você possa ter daquela função. Como as pessoas realizam aquelas atividades no local, de que maneira, por quê, quais são as subfunções que existem dentro do espaço. Que você fala, residencial, é uma atividade muito discutida. Iluminação residencial. Mas o que acontece dentro de uma residência? Meu Deus do céu, você dorme, você faz sua higiene pessoal, muitas vezes você trabalha, você cozinha, você come, você se diverte, você assiste filme, você lê um livro, você lava seu carro, você lava sua roupa. Você tem muitas atividades, subatividades dentro desse espaço. Então entender isso e como isso ocorre é fundamental. E a função, do ponto de vista de iluminação, ela vai estruturar o projeto de iluminação, o universo da iluminação em dois, né? As tarefas chamadas laborativas e produtivas e as tarefas chamadas não laborativas, não produtivas de lazer e estádio religioso. Eu estou há 40 anos tentando encontrar uma palavra para definir isso tudo, até hoje não encontrei. Se alguém tiver uma luz, por favor, me diga, né? Então, tarefas não laborativas e as não laborativas, né? Por exemplo,
As laborativas, indústria, escola, biblioteca, escritório, banco, né? E as atividades não laborativas, não produtivas de lazer, estar, contemplação e religiosas. Habitação clássica, todos os templos, os restaurantes, as lojas, os espaços de lazer. Claro que em termos de loja, né, restaurante, a gente poderia fazer uma grande discussão aqui do ponto de vista de iluminação, né? Todo mundo já comeu num self-service e todo mundo já foi num restaurante à la carte. E sabe que a luz não tem nada, absolutamente nada a ver uma com a outra. Uma está lá e a outra está lá, em todos os seus requisitos e critérios, todos, né? E todo mundo já entrou numa loja de departamento e todo mundo já viu uma loja de grife pela vitrine, né? Porque não dá para entrar, né? Mas você já olhou uma Louis Vuitton, uma Giorgio Armani, você já olhou pela vitrine. E você já percebeu que também a luz de uma e a luz de outra não tem absolutamente nada a ver. Mas eu coloquei essas atividades na segunda categoria, que eu acho mais adequado, pelo menos do meu ponto de vista. Tá? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa luz, né? E eu coloquei um exemplo de uma indústria, de um escritório e a biblioteca de Delft na Holanda, tá? Então se a gente olha para essa luz, a gente vai perceber que ela tem uma característica muito particular. Em contraposição, se eu pegar essas duas imagens, que a primeira delas é a Catedral de São Pedro no Vaticano e a Galeria de Arte na Itália do Carlo Scarpa, né? E aí propositadamente eu coloquei duas imagens de luz natural, eu percebo que esta luz não tem nada a ver com aquela, mas como nós estamos falando de iluminação artificial, eu complemento com o Museu de Arte Contemporânea do Tadao Ando no Japão, tá? E eu percebo intuitivamente que esta luz tem tudo a ver com esta luz e não tem nada a ver com esta luz aqui, né? Então o que na realidade está acontecendo do ponto de vista de critérios de desempenho, que é isso que eu gostaria de falar para vocês. Mas antes disso eu gostaria de pontuar muito rapidamente a questão do conforto visual. Toda vez que a gente tem um espaço que me propicia estímulos, o que a gente denomina estímulos ambientais. Que estímulos são esses? Uma quantidade de luz, uma certa distribuição dessa luz, uma certa cor e aparência dessa luz, uma certa temperatura do ar, uma umidade relativa, condições de ventilação, condições de ruído, né, de acústica, tudo isso são estímulos ambientais. Do ponto de vista do conforto, o primeiro nível de conforto que o ser humano tem é a resposta fisiológica a esses estímulos ambientais. E isso se dá através das sensações. E aqui vai uma observação que eu gosto sempre de fazer. 99,9% das pessoas usam a palavra sensação de maneira errada. Erroneamente. Porque na área de psicologia ambiental e de psicofisiologia, sensação é uma resposta fisiológica. Ponto. Ponto. Acabou. É isto. Se você quer falar alguma outra coisa, use uma outra palavra. Então você pode dizer corretamente que você está com uma sensação de frio ou que você está com uma sensação de calor. Correto. Agora, se você começa com a história, menino, nem te conto, ando tendo umas sensações esquisitas, já errou. Porque já não é sensação, né? Pode ser encosto, pode ser qualquer coisa, mas não é sensação, tá? Então, por favor, quando eu falar sensação, iluminação, lembre-se sempre disso. Eu faço esse recorte. Do ponto de vista de iluminação, eu estou sendo muito objetivo na minha análise. Eu quero saber qual é a resposta fisiológica da luz que você tem sobre as condições de iluminação que eu estou te propiciando, né? E aí, desse raciocínio, deriva um conceito clássico, que diz o quê? Que conforto é quando eu faço o mínimo de esforço, de preferência nenhum. Se eu estou num espaço que eu não faço esforço visual, e aí a gente pode ter uma longa discussão sobre o que é esse esforço. Será que o esforço é gerado só quando eu tenho mais luz? Quando eu tenho menos luz? Será que é só isso?
Isso também, mas vai muito mais além disso. E aí a gente vai entrar na discussão de ofuscamento, né? E de contrastes, porque eu posso ter um esforço desgraçado num ambiente que tem 50 lux. Que eu tenho 50 lux nesse ambiente, eu posso ter um esforço fisiológico muito maior do que um ambiente que tem 1.500. É sobre isso que a gente tem que pensar. Muito bem. Mas será que o conforto é só isso, né? É só esse esforço fisiológico? Não, isso é um primeiro nível de resposta, é um primeiro nível de conforto. Agora o segundo é a resposta psicoemocional que eu vou ter em relação a esses estímulos, todos, né? Todos. Eu tenho exemplos muito interessantes sobre isso, que é uma área que eu gosto muito, na área de psicologia e psicologia ambiental. Infelizmente, a gente não tem tempo para ir muito além. Mas a gente percebe o que nesse sentido? A definição de conforto envolve não só aspectos fisiológicos, mas também emocionais e psicológicos. E qual é da área de conforto mental a área que tem maior efeito emocional e psicológico? Luz. Acústica tem muito, né? E a térmica, muito pouco. Né? A térmica é muito mais fisiológica. Iluminação, os aspectos emocionais vão lá para a Lua, né? Então a gente tem que lembrar que a gente está tratando disso também, né? Então eu perguntaria para vocês o seguinte: como a gente pode avaliar atividades que fogem do aspecto produtivo? Lembra que eu dividi as funções em dois universos? As produtivas e as não produtivas. Então eu estou nesse universo agora, e eu provocativamente pergunto para vocês como é que a gente avalia essas atividades que fogem do aspecto do escritório, da eliminação do escritório, da indústria. É muito fácil, porque nesse lado eu tenho uma norma chamada 8995-1. E aí você não tem que achar nada. Você não acha nada. Quando você está projetando, você não acha nada. Você tem que pegar a norma e aplicar, entender a norma e aplicar corretamente. Nesse universo, a coisa vai para outro lado, né? Quais seriam os parâmetros que nos propiciariam a avaliar esse tipo de espaço? Essa luz, né? Aqui é um exemplo. Eu usei um exemplo da frase do Gustavo Abrils, né? O grande arquiteto lá, design mexicano. Teve aqui no Brasil, eu peguei essa frase dele quando ele veio dar uma palestra de iluminação, uma conferência, e quando ele falou essa frase, eu me arrepiei todo. Isso já faz alguns bons anos, e eu falei, eu vou usar isso pro resto da minha vida, porque eu achei de uma sacada tão brilhante. Ele disse no meio da frase dele, do raciocínio, né, da palestra dele, essa frase: a luz não ilumina só o objeto, ela ilumina o significado. Né? Porque iluminar, pegar um objeto e jogar uma quantidade de luz em cima desse objeto, qualquer um faz. Qualquer um faz. Não precisa ser lá design, arquiteto, nem nada. Qualquer um faz. Né? Agora, aquele outro final da frase lá, que é o grande segredo. Né? Qual é o significado que você quer fazer com isso? Né? O Joseph Campbell, no livro dele, O Poder do Mito, tem essa frase que eu acho absolutamente brilhante, porque sintetiza tudo que eu quero falar para vocês aqui agora. Ele diz o seguinte: há uma dimensão do universo que não corresponde àquela avaliável pelos nossos sentidos. Sentidos! Sentidos! Ele usa a palavra na acepção e etimologia correta do termo, porque ele sabe o significado da palavra sentido. Há uma dimensão do universo, qual? Esta, do espaço sacro, que não corresponde àquela variável pelo nosso fisiológico, porque sentido é fisiológico, não é físico, é metafísico. Essa luz não é humana? Essa luz que vocês estão vendo não é humana. Ela vem de Deus. Ela vem do plano espiritual, com todo o significado emocional, psicológico e religioso que esse espaço tem. Né? É exatamente isso, esse outro lado.
todos os parâmetros quantitativos são passíveis de uma qualificação, enquanto nem todos os qualitativos são passíveis de uma quantificação. E aí a gente já começa, né, trazer mais um pouquinho de complexidade no nosso raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: tudo que eu consigo quantificar, eu consigo qualificar. Agora, nem tudo que eu consigo qualificar, eu consigo quantificar. Vocês querem ver um exemplo? Quem é pai ou mãe aqui? Por favor, levante a mão. Muito bem, vou escolher a nossa querida Maria Clara. Maria Clara, qual a sua altura? 1,66. Ela foi inequívoca, exata, precisa. 1,66 m. Ela não falou em 67 nem em 65. Eu vou pegar esse dado quantitativo da Maria Clara e vou qualificar, usando critérios fixados por mim. E vou dizer o seguinte: Maria Clara, usando a média de altura da mulher brasileira, você tem uma altura boa. Você tem uma altura normal. Você tem uma altura legal. Olha os termos que eu estou usando. Todas palavras subjetivas. Boa, normal, legal, né? Maria Clara, usando como média, mudei o meu critério. Usando como média, usando como referência a média da altura da mulher escandinava, você é pintora de rodapé. Nanica, baixinha. Mudei o meu critério, mudou a minha avaliação. Maria Clara, fala aqui para nós, quantifique para nós, quantifique para nós. Quantos filhos você tem? 2. Quantifique para nós o amor que você sente pelos seus filhos. É imensurável. Quem está atrás talvez não tenha percebido. A primeira coisa é balançar a cabeça e dizer: que pergunta mais cretina. Né? O balançar da cabeça é exatamente: que pergunta mais cretina. E depois dizer: não dá. Né? Tem gente que resvolta do tamanho do universo, que é quantificar o inquantificável. Com a luz é a mesma coisa. Tudo que eu consigo quantificar em iluminação, eu posso qualificar de acordo com um critério pré-determinado. E esse critério pode ser e vai ser, em muitas situações de projeto, um critério normativo, uma norma, certo? Em outras situações, você não consegue quantificar. Por quê? Porque você está trabalhando com aquele, né? Aquela dimensão do universo que não corresponde àquela variável pelos nossos sentidos, né? É o significado, o Gustavo Ables fala lá no slide dele. Você está trabalhando com o subjetivo, o imensurável. Com a luz, eu dei acho que um exemplo bem didático, mas com a iluminação é exatamente a mesma coisa. Para terminar, estou um pouquinho preocupado com o tempo, eu vou falar um pouquinho, tentar elencar a questão dos critérios. Então, trabalhando com aquele universo da atividade laborativa e da não laborativa, eu vou falar um pouquinho primeiro das laborativas. Ou seja, do que eu vou falar agora? Da iluminação do escritório, da biblioteca, da indústria do escritório, né? Então, o que eu quero com o meu projeto? Eu tenho um projeto de um escritório para fazer, ou de uma indústria e uma biblioteca. Você diz assim: eu quero com o meu projeto obter boas condições de visão. Eu choro. Eu fico tão emocionado com essa frase, né? O que ela significa? Nada. Nada. Todo mundo quer ter boas condições de visão. Agora, o que é isso, meu irmão? Boas condições de visão. Eu vou tentar garantir visibilidade, segurança e orientação. Opa, já melhorou um pouquinho. Eu já caminhei um pouquinho mais para frente. Mas também não é suficiente. E esses objetivos, evidentemente, estão relacionados às atividades laborativas, como eu falei. Então, vamos pensar quais seriam os aspectos do projeto de iluminação que me garantiriam dizer: o meu projeto propicia boas condições de visão. Então, o primeiro deles é a quantidade de luz. E isso está normatizado. Eu tenho uma norma que diz que no escritório,
você tem que ter como iluminância média, né, ou a iluminância mantida, né, que é o conceito, 500 lux, né? Então isso está muito claro, quantidade de luz. 2, a distribuição dessa luz. E o que eu quero? Eu quero uniformidade dessa luz. E a própria norma vai estabelecer as relações de uniformidade. E claro que eu tenho que saber como é que eu meço a uniformidade de luz, seja natural, seja artificial, né? Relação entre mínimo e máximo, ou mínimo e médio, como a própria norma coloca, né? E por que eu quero uniformidade? Por que eu quero uniformidade? É muito simples, porque senão o seu olho vai fazer esforço. Olha lá o conceito de conforto, o primeiro conceito de conforto, o esforço fisiológico. Por quê? Porque se eu tenho aqui, na minha mesa de trabalho, pensando no escritório, a minha mesa, 500 lux, chuchu beleza, perfeito, tô dentro da norma, maravilha, 10. Só que a hora que eu olho para lá e tem menos luz, o que a minha vista faz? A pupila não pergunta para você. Ela se adapta involuntariamente. Menos luz ela abre, mais luz ela fecha. E se eu não tiver uma distribuição boa, garantida por norma, o que vai acontecer com sua vista? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Depois de uma hora você está com dor de cabeça. E as pessoas não sabem por que elas têm dor de cabeça constantemente. Acho que tem enxaqueca. Minha avó tinha enxaqueca. Minha mãe tinha enxaqueca e hoje é esse problema. Ela jamais vai pensar que o problema não está nela, está no ambiente, não nela. Ela acha que é um problema dela. Então a uniformidade vai ser um requisito fundamental para garantir as boas condições de visão, que é o que a gente está falando. Controle do ofuscamento. O ofuscamento, nesse caso da atividade laborativa, é o pecado capital que te leva diretamente à porta do inferno. Você fazer um projeto de iluminação que não tem equacionado o controle de ofuscamento, isso é um atestado de não saber fazer um projeto de iluminação. Porque de todos os problemas que podem acarretar esse desconforto, o ofuscamento é o principal. Como eu falei, não é o único. Não é o único, mas ele é o principal, nesse ponto de vista de abordagem. Então eu tenho que entender sobre esse conforto, saber quais são os índices, como é que eu equaciona essa questão. Mutabilidade, flexibilidade e versatilidade da luz, né? Saber como eu posso... Mutabilidade e flexibilidade do quê? Da quantidade de luz, a distribuição de luz, das características dessa luz. Boa aparência de cor. E nesse caso eu vou estar trabalhando sempre com o quê? Cores neutras e cores frias. Por quê? Porque eu sei que as cores quentes induzem a uma questão de desaceleração. Cria uma atmosfera mais intimista e eu não quero que meus funcionários durmam às 3 horas da tarde. Economia de energia e, por fim, integração do projeto luminotécnico com o arquitetônico. Ou seja, eu tenho 8 critérios e requisitos claros. E aí eu vou perguntar qual é a diferença entre requisito e critério. Requisito é subjetivo. Critério, quando você fala critério, você tem que dar um número. Se você está falando de critério, tem que ter um número, tem que ter quantificação envolvida, certo? Então eu vou falar boa distribuição de luz, boa uniformidade, você está falando de requisito. Agora, se você falar que você tem uma relação de uniformidade 0,5, superior ou igual a 0,5, você não está falando de requisito, está falando de critério, porque você quantificou essa distribuição de luz. A integração, todos os itens de 1 a 7 são requisitos e critérios. O único que é requisito é o 8. Ele não pode ser transformado em critério. 5 minutos. Ele não pode ser transformado em critério. O único que é um requisito é o 8. Integração do projeto luminotécnico com arquitetônico. Ou seja, a avaliação é extremamente subjetiva. Né? Não dá para você quantificar o quanto essa luz aqui está integrada com a arquitetura. Não dá, é uma avaliação subjetiva. Porém, existem algumas situações que a coisa é tão gritante, como eu vou mostrar para vocês. Primeiro, esse aqui é o projeto do hall da Micasa, né? De uma loja de design italiano, talvez
muitos de vocês conhecem, né? A gente tem um sistema de luz arquitetônico. Ou seja, o sistema de luz arquitetônico é quando você usa elementos compositivos do espaço para integrar o sistema de iluminação. Então aqui vocês estão vendo um hall que não tem nada de especial. Eu peço para vocês tirarem a luz desse hall. Ele vai virar um hall absolutamente comum, sem graça, né? Absolutamente sem graça. Só que quando o Light Design ele incorpora a luz no corrimão e na escada, ele cria o quê? Uma identidade visual a esse hall. Alguns Light Designers usam muito o termo personalidade. Eu odeio esse termo. Não uso e não gosto. Eu acho que não tem nada de criar personalidade com o espaço com a luz. Eu acho que você cria identidade visual ao espaço. E essa identidade é muito forte. Ele passa a ser este hall. Certo? Ou seja, a integração entre a iluminação e a arquitetura é perfeita, que é a essência da luz arquitetônica. Por outro lado, você chega numa empresa como essa que eu fiz consultoria aqui em São Paulo, uma empresa pública, eles tinham acabado de retrofitar o prédio inteiro, de 15 andares, um prédio enorme no centro da cidade, acabado. A gente foi fazer uma vistoria. Quando eu entrei, eu olhei, eu caí para trás, eu quase tinha uma síncope. Eu olhei aquilo, chamei o cara, falei, meu irmão, o que é isto? Ele falou, doutor, a gente só teve dinheiro para fazer o retrofit funcional. Não deu para mexer na iluminação. Aí a divisória sobe e divide a luminária no meio. Metade para a sala, metade para o corredor. Então não precisa fazer muito esforço psicológico para saber que a iluminação vai para a direita e a arquitetura vai para a esquerda. E não se falam, né? Muito bem. Para terminar, eu tenho o universo das atividades não laborativas, onde eu vou trabalhar muito mais com a ambientação, criação de destaques, conforto naquele sentido mais holístico, mais abrangente que eu mencionei, e trabalhar muito a questão da expressividade da luz, né? Que são as atividades não laborativas e não produtivas. Aqui eu coloquei um exemplo de luz natural, e aqui um exemplo dessa galeria de arte no Japão, do Estúdio 80, né, que é um estúdio de light design muito famoso no Japão, que eu acho lindo porque tem a relação da luz natural com a luz artificial, né? E esses critérios, eles iram de cabeça para baixo. Então o primeiro critério, você vai ter muito pouca quantidade de luz, e a quantidade de luz não interessa. Não interessa, elas não adquirem importância nesse tipo de espaço, né? Porque você tem uma quantidade muito pequena de luz. Você vai trabalhar com a desuniformidade da luz e não com a uniformidade. E vai trabalhar com contrastes extremos, de claro, escuro, de luz, de sombra, de cores, texturas. E você pode ter situações até propiciando ofuscamentos, que são permitidos. Por quê? Porque a atividade permite. A mutabilidade e flexibilidade da luz vai ser muito maior, a reprodução de cor é sempre evidentemente importante, trabalhando cores muito mais quentes, que são muito mais adequadas ao tipo de a função que a gente tem. A economia de energia perde a importância também. Ah, mas no meio da crise energética você não vai falar disso? A gente olha, mas não é o prioritário, como é no caso de um escritório ou de uma indústria. E, evidentemente, a integração do projeto luminotécnico arquitetônico é sempre muito importante. Só tem, acho que, mais 2 slides para terminar, que eu coloquei como exemplo. Então, é essa luz que eu tinha mostrado antes. E aqui cabe um lembrete. Dominar sensivelmente, eu gosto muito de trabalhar isso com meus alunos, a relação quantidade e qualidade da luz, né? Porque se eu perguntar para vocês todos como é que é a luz da sala de vocês, todo mundo vai conseguir definir precisamente. Agora, se eu perguntar quanto de luz tem na sala de vocês, aí muita gente vai dar uma rateada. E eu pergunto aqui, né? Quanto de luz tem lá na penumbra da igreja? Tem gente que me responde que tem 200 lux, 300 lux, 500 lux, gente. Não é possível uma pessoa que trabalha com iluminação não saber que nessa condição eu tenho 1 lux, 2 lux, 5 lux. Tá passando mal? Não, é no máximo 10. É isso que eu tenho de luz lá. Quanto que eu tenho de luz aqui?
Tem gente que me fala que tem 300, 100, 1000. Né? Sabe quanto que eu tenho de luz aqui? Eu tenho 50 mil lux. Eu tenho 70 mil lux. Eu tenho várias dezenas de milhares de lux. Então, se eu tenho 5 lux, que é um valor muito comum naquela penumbra, e 50 mil aqui, olha o contraste que eu tenho. Então, eu não estou falando de resposta fisiológica. Eu estou falando daquele outro universo. Agora, eu preciso desse contraste absolutamente extremo. Por quê? Porque esse espaço pede essa luz. É essa luz que eu preciso para esse espaço. E aqui, em homenagem à nossa querida Silvia Bigoni, a referência está lá em cima, né? Essa loja de design de vestuário feminino em Buenos Aires. Uma perguntinha para vocês. Vocês acham que essa loja é uma loja de departamento ou uma loja de grife? Adivinha se todo mundo vai acertar, dizendo que é uma loja de grife. Quem que deu essa informação subliminar? A luz. Nesse caso, não só a luz, porque a arquitetura também contribui muito para isso. Mas, evidentemente, a luz é o principal parâmetro que diz: essa loja não é uma loja de departamento. Essa loja é uma loja de grife. Tá? Então, cada atividade vai exigir condições diferenciadas de iluminação. Se nós não entendemos muito bem o que nós estamos iluminando, nós corremos sérios riscos. E aí, lembrando que o sistema de iluminação é o que vai garantir o partido luminotécnico. Um projeto de iluminação começa com, lá em cima, definir o sistema. O sistema de iluminação que garante o resultado de luz. Depois que eu definir a essência, a ideia do projeto, eu vou falar de fonte. E depois eu vou falar de luminária. E depois eu vou quantificar, em algumas situações. Quais situações? As atividades laborativas e produtivas. Porque eu tenho, inclusive, norma para cumprir. Nas não laborativas, raramente você dimensiona. Raramente. Tá? O sistema de iluminação é o que vai garantir a ideia. É ele que vai sustentar a ideia. E aí eu tenho vários sistemas de iluminação. Sistema geral, localizado, local de tarefa, direto, indireto, semi-indireto, de destaque, efeito decorativo e luz arquitetônica. Tudo isso ainda é modelado pela questão da modulação de intensidade e automação, que pode vir integrada a qualquer desses sistemas. Então, volto a dizer, eu preciso entender disso para saber qual é a ideia que eu quero no meu projeto. Eu acho que esse é o último slide. Quem tiver interesse, eu ministro cursos na Academia de Engenharia e Arquitetura, junto com Silvia, com Rui. Nós temos vários cursos de iluminação e o próximo está agendado para o dia 14, 15 e 16 de maio. É um curso de luminotécnica aplicada, é um curso completo, 3 dias, período integral, onde a gente vai discutir essas coisas e muitas outras coisas que eu não falei aqui, durante 3 dias. Para quem tiver interesse, depois vocês vão receber também o material da palestra. Esse aqui eu tinha colocado como reserva, mas termino aqui e queria novamente agradecer a presença e paciência de todos.